A gente fazia o salvamento em mata em Guaratuba, em Bertioga. E por que que era feito lá, né? Porque o Tenente Lopes, ele tinha uma casa próxima e a gente usava a casa dele, né, como base, né? Então, que é aquilo que as pessoas contribuíam, né? Dividia a turma em Guará e Tuba, né? Dois turnos. A gente passava 15 dias de literalmente sobrevivência na mata, né? A gente gastava todas as energias que os alunos tinham, né? Tanto praticando nó, fazendo atividades físicas e reduzir a alimentação. O foco era principalmente a sobrevivência. Essa mudança ela vem depois com o pessoal do 6º GB, né? Porque eles atendiam a ocorrência de pessoas perdidas na mata e eles enxergavam que o foco principal não era a sobrevivência. O 6º GB é uma unidade que atende muito a ocorrência de busca salvamento em mata, né? Sempre atendeu, por conta da Serra do Mar. A área do 6º GB se confunde com a área de Serra do Mar. E as ocorrências mais graves acabam acontecendo lá. Fiz o terrestre, ralamos bastante lá na sobrevivência. E o que eu senti à época foi que o escopo dessa semana de sobrevivência era levar o aluno a uma condição de física e psicológica extenuante, né? Algumas técnicas de sobrevivência em mata, mas muito pouco, ou quase nada, de busca e salvamento em mata. Que levar numa mochila, qual estratégia traçar, que equipamentos levar, como eu consigo uma carta topográfica, né? A gente teve alguma aula ali de bússola, de carta, mas nada mais que isso. E a primeira ocorrência que eu peguei com o terrestre, né, depois já com o brevet de terrestre no peito, eu não senti segurança para atender essa ocorrência. Mas a gente voltou, junto com esses treinamentos aí com então Tenente Brizola, logo na sequência Capitão Brizola. Nós desenvolvemos lá uma técnica bacana de atendimento, né? Nós desenvolvemos esses treinamentos e começamos a ter um bom know-how, porque a gente tinha muita ocorrência. O então Tenente Rodrigues, e um pouco depois Capitão Rodrigues, coordenador dos terrestres, chefe do departamento terrestre, ele, na semana da sobrevivência, ele sempre pedia apoio para o 6º GB. E nós começamos então solicitar à época que fosse tirada a sobrevivência, fosse tirado o coelho e galinha, porque era uma coisa bacana, tradicional, que se fazia, uma coisa que veio do exército, mas não era uma coisa técnica. O bombeiro, para ir para a mata atender ocorrência, ele tinha que saber o que levar para comer, porque ele não vai nem ter tempo e dificilmente ele vai conseguir capturar um coelho ou uma galinha na Serra do Mar. A sobrevivência é importante, a instrução de sobrevivência é importante, mas talvez num momento de formação do soldado, formação do aluno oficial, mas não num curso de especialização do nível do terrestre, que é uma pós-graduação, é uma especialização que eu tenho que dar um conteúdo técnico para o bombeiro, né? E não só fazer sobrevivência e não só ralar, né? Como a gente costuma dizer. Então, nós começamos a tentar encaixar esse nosso modelo no terrestre, mas tinha muita resistência, que tinham muitos oficiais de praças da antiga que não queriam mudar isso. Então, né, a gente tinha pessoas tipo o então Sargento Medeiros, né? Que era nossa referência, nosso grande ícone, né? Dizendo que se isso acontecesse, o terrestre ia acabar, né? E aí ficava todo mundo assustado. Meu Deus, né, se o Medeiros está falando isso. O coelho é um meio de sobrevivência. Ou seja, você pode estar numa mata aí e pegar uma lebre, né, que é a mesma coisa, né, e você tem que saber o que você aproveita. Então a galinha dificilmente ia pegar, mas podia pegar um tipo de ave, sei lá. Agora a armadilha, sim. Eu fazia armadilha, eu faço vários tipos de armadilha, né, e eu acho interessante. Por quê? Porque você pode passar por uma situação e você não saber fazer nada. E então o Capitão Rodrigues ficava ali naquele... Ele queria abraçar a nossa ideia e ao mesmo tempo também não queria magoar aí o pessoal da antiga, né? Que tava lá naquela vibração, né? Eram os nossos mestres, né? E teve uma situação que foi épica, né? Para todos nós, que num curso num terrestre de oficiais, a gente discutindo isso lá no nosso posto de comando, o pessoal do 6º GB tentando colocar mais técnica e o pessoal na época, que eram a equipe de instrutores do então Capitão Rodrigues, resistindo, né, a isso. Então o Capitão Rodrigues falou, não, vamos resolver isso agora, né, junta todo mundo aqui e vamos reunir aqui. Isso era umas 2 horas da manhã no meio da Serra do Mar, né, chovendo. Reuniu todo mundo e começou um por um a sua opinião. E nós falamos, então vamos reunir. Aí reunimos, acho que eram umas 2 horas da manhã, um frio danado, reuniu todos os instrutores e votou. E ali foi uma quebra de paradigma, né, porque não existe verdade absoluta. O terrestre, eu acredito que evoluiu muito. Não que o que se fazia era errado, né? Mas o que se fazia era uma tradição, era algo que se fazia desde que se iniciou o terrestre, quando não se tinha as técnicas que tem hoje, passou a ser algo mais técnico. E ele mostrou que estava certo, né? A sobrevivência, a superação, o desafio, a atividade em si, ela já tem isso. Isso foi evoluindo, chegando ao ponto que hoje nós temos, dentro desse assunto busca salvamento em mata, nós temos um período
que é feito em sala de aula, em computador, né? Onde a gente explica todos os aplicativos que tem hoje, que a gente consegue elaborar as cartas. Foi uma quebra de paradigma, mas que provocou um desenvolvimento muito grande, né? Até estruturando o módulo de salvamento em mata, né?